Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cléo, sou professora de Geografia. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º ano. Bom galera, nessas próximas 3 aulas nós teremos uma revisão do 7º ano. Por que nós vamos fazer essa revisão? O ano de 2020 foi um ano muito complicado para todos nós e se perderam alguns conteúdos no meio do caminho que eu gostaria de retomar com vocês, que são conteúdos importantes agora para o 8º ano. E a gente vai começar então falando um pouquinho sobre a localização do Brasil, certo? Bom, vocês estão observando este mapa mundi, onde nós temos a configuração, a localização de todos os continentes, que são essas terras emersas, isto é, são essas terras que estão acima do nível do mar, certo? Vemos todos esses continentes e eu gostaria que vocês parassem um pouquinho a imagem e localizassem o território brasileiro, localizassem o nosso país, certo? Eu acho que isso é bem tranquilo para todo mundo, certo? Então vocês estão observando que o território brasileiro ele está localizado no continente americano. Quando a gente fala nesses continentes, nós temos 6 continentes: o continente americano, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Então nós temos 6 continentes no total e o Brasil está localizado no continente americano, certo? Aqui nesta imagem nós temos a América do Sul, que é uma subdivisão do continente americano. A gente vai trabalhar melhor com elas, com essas subdivisões nas nossas próximas aulas, mas é importante que vocês saibam que uma das subdivisões do continente americano é essa que eu estou mostrando para vocês, onde apresenta então o Brasil e todos os países que fazem fronteira com o Brasil, e 2 países não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile, certo? Tranquilo até aí? Bom, o Brasil é o 5º maior país do mundo. Então, em termos de extensão territorial, nós temos mais de 4.000 quilômetros, 4.300 e poucos quilômetros de norte a sul e também 4.000 e poucos quilômetros de leste a oeste. Nós temos ao norte o Monte Caburaí, que é o ponto mais ao norte que nós temos no território brasileiro. Inclusive, ele ainda está localizado no hemisfério norte, porque nós temos a linha do Equador, que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Grande parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Nós temos uma pequena parte do nosso território que está no hemisfério norte, e o Monte Caburaí está no hemisfério norte, até o Chuí, Arroio Chuí. Então, de norte a sul, nós temos mais de 4.300 quilômetros, e de leste a oeste também nós temos 4.319 quilômetros. A oeste nós temos a Serra da Contamana, no Acre, e ao leste nós temos o Pontal dos Seixas, que fica na Paraíba. Tranquilo? Tudo bem? Então, 5º maior país do mundo em extensão territorial, sendo que a gente só não faz fronteira então com o Equador e com o Chile. Bom, quando nós observamos, estamos vendo este mapa, nós temos horários diferentes, nós temos fusos horários diferentes, Nós vamos ter uma aula especial só sobre fusos horários, mas é importante que nós saibamos que todos esses meridianos, que são essas linhas verticais que cortam o globo, cada uma delas representa 1 hora, certo? Ou hora a mais, aumentando a hora para leste, ou diminuindo a hora para oeste. E o território brasileiro tem 4 fusos horários diferentes. Isso é muito importante que vocês lembrem. 4 fusos horários, isto é, 4 horários diferentes. Um desses horários é o horário lá de Fernando de Noronha, que nessa imagem que vocês estão vendo está escrito -2, menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Nós aqui estamos a menos 3 horas do meridiano de Greenwich. Nós estamos no horário oficial de Brasília. Então, em todo o Rio Grande do Sul ali está uma linha reta, mas essa linha reta a gente não considera, tá? A gente considera ali onde está essas linhas vermelhas. Então,
toda a região sul, sudeste, nordeste e parte da região norte está no horário oficial de Brasília, certo? Nós temos também ali o -4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Isso quer dizer que é menos 1 hora em relação ao horário de Brasília. E o Acre, né, tem -2 horas em relação ao horário de Brasília, certo? Tem outras aulas que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre os fusos horários brasileiros, então fiquem bem tranquilos. Nós trabalhamos no 7º ano, isso lá no início do ano, vocês provavelmente já viram, né, sobre os fusos horários, e é importante que a gente saiba então que o território brasileiro é cortado por 4 fusos diferentes, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre zonas térmicas da Terra, ou zonas climáticas. Se vocês observarem essa imagem, nós temos algumas zonas térmicas, isto é, nós temos zonas de mais iluminação e zonas de menos iluminação, né? Zonas que recebem mais iluminação ao longo do ano e zonas que recebem menos iluminação ao longo do ano. Então, o território brasileiro, grande parte do território brasileiro está na zona térmica que nós chamamos de zona tropical ou intertropical, porque ela está entre os trópicos de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Então, toda essa parte que vocês estão vendo em amarelo no mapa de vocês, nós chamamos de zona tropical. Então, ao longo do ano inteiro, nós vamos ter muita iluminação, nós vamos ter, né, os nossos dias, né, durando muito mais do que em outras partes do mundo. Nós também temos a zona temperada norte, a zona temperada sul, que é o caso onde está localizado a região sul do Brasil, e o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Nessa outra imagem vocês conseguem observar melhor. Lembrando que nessa imagem nós temos que considerar o eixo de inclinação da Terra. A Terra não é assim retinha como está aparecendo na imagem, ela tem um eixo de inclinação. Isso faz com que determinadas partes, né, do globo terrestre vá receber mais e outras menos iluminação ao longo do ano. Então, nós temos ali a zona tropical, próxima, né, entre os trópicos, certo? Zona temperada norte, que vai lá vocês não consigo apontar para vocês, né? Mas observem bem este mapa. Então, zona temperada norte vai do trópico de Câncer até o círculo polar ártico, e ali a zona temperada sul, que vai do trópico de Capricórnio até o círculo polar antártico, certo? Depois nós temos a zona polar norte e a zona polar sul. Isto é extremamente importante. Se vocês precisarem, assistam novamente esta aula. Lembrando, o Brasil, então, é o 5º maior país do mundo, está localizado no hemisfério, grande parte do território no hemisfério sul, apenas uma pequena parte no hemisfério norte. Nós estamos localizados também a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Muito importante. E o continente que nós estamos localizados é no continente americano, certo? Nós temos, né, outras subdivisões que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, mas é importante que a gente lembre que nós estamos no continente americano. Nas zonas térmicas da Terra, zonas climáticas da Terra, então nós temos a zona tropical, onde está entre os trópicos, onde está grande parte do território brasileiro, zona temperada norte, a zona temperada sul, onde está localizado, né, nós estamos na zona temperada sul, zona polar norte e zona polar sul. Você tem mais alguma coisa? Não, era só isso, certo? Dúvidas alguma que vocês quiserem perguntar depois? Então fiquem à vontade, me chamem no privado. Até a próxima aula. Falou!